Muito bem, gravação iniciada. Mais uma vez, boa noite para todo mundo aí. Pessoal que chegou depois, Beth, Bruna, mais alguém que tenha chego que eu não tinha falado, sejam todos bem-vindos, tá bom? Turminha, a nossa reflexão de hoje é muito interessante. Vai ser uma reflexão curta, mas que tem um impacto grande no nosso dia a dia, na nossa convivência, principalmente familiar, tá? Prestemos atenção. O título se chama Leviandade Afetiva. Não exerças domínio psicológico sobre ninguém, nem submetas quem quer que seja aos teus caprichos. A escravidão afetiva é um dos piores males que o homem pode causar ao semelhante. Quem verdadeiramente ama trabalha pela independência da pessoa amada. A leviandade com o sentimento daqueles que se te rendem às promessas não passa despercebida da lei. O que fizeres aos outros, na mesma proporção haverá de ser feito a ti. O que hoje desdenhas, amanhã suplicarás. Trabalha pelo crescimento dos que Deus te confiou, aguarda, e te farás admirado por eles. Não os mantenha à mercê da tua vontade opressora, como quem sempre os deseja em condição subalterna. Olha que interessante. Leviandade afetiva, escravidão afetiva, está muito relacionado com o que a gente deseja ou espera do outro, tá? Falando aqui de forma afetiva, a gente pode trazer muito para mais próximo de nós aqui, né, para as pessoas que nos são caras, né? Pessoas que nos são caras são os nossos familiares, nossos entes queridos e amigos próximos também, né? Pessoas queridas a nós, ao nosso convívio. E é do ser humano, no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, de querer que o outro seja aquilo que a gente espera que ele seja, tá? Mas nós nos esquecemos que cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu jeitinho de ser, de funcionar. E tem hora que parece que a gente quer enfiar a goela abaixo aquilo que a gente acha que seria o melhor para aquela pessoa, para sua evolução, para sua conduta, né? Relacionada à sua postura perante ao seu relacionamento, ao relacionamento de quem está próximo de você e perante a sociedade como um todo, tá? Então, mais uma vez, eu trago aqui uma reflexão que eu gosto muito de fazer, que está relacionada ao tempo de vida espiritual de cada um, não é? Eu sempre falo isso, que Deus ele cria duas situações distintas no seu poder criativo. Ele cria espírito e ele cria matéria, tá? E nós, enquanto espíritos criados por Deus, cada um foi criado num momento diferente. Deus não criou todos ao mesmo tempo, tá? O que isso quer dizer? Que eu posso estar X anos em processos reencarnatórios, hoje passando pela Terra, enquanto a minha esposa, a minha mãe, a minha filha, os meus amigos, companheiros de trabalho, estão a Y, a Z tempo de vida, de experienciações aqui na Terra. Isso quer dizer que a condição evolutiva de cada um é diferente. O nível de maturidade espiritual de cada um é diferente. Não queiramos que o outro seja aquilo que a gente espera, mas ajudemos quem caminha conosco na sua jornada, de forma amigável, de forma serena, de forma carinhosa, de forma cristã, tá? E com isso a gente não está querendo aqui dizer que a gente deve passar a mão na cabeça de todo mundo a todo momento perante todas as decisões e opções que a pessoa tome na sua vida, tá? Até mesmo porque tem pessoas que, infelizmente, por conta desse nível de maturidade que a gente está aqui falando, por conta do tempo de vida desse espírito, ele vai acabar fazendo escolhas infelizes, tá? Muitos vão pelos caminhos das drogas, do alcoolismo, tabagismo, de entorpecentes. Pessoas optam por deixar os seus familiares achando que eles estão interferindo nas suas vidas e acabam indo para as ruas, tá? E aí são as N situações das mais diversas possíveis que levam as pessoas a tomar as N decisões possíveis aí, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que tem hora que não tem como a gente falar amém para tudo que a gente
ouve de quem está próximo de nós. A gente tem que colocar a nossa posição, tá? Isso pode ser duro às vezes, e quando a gente fala como pai ou como mãe, a gente sabe bem do que a gente está falando, tá? De saber o que é melhor, pelo menos dentro daquilo que a gente já conhece por conta da nossa experiência de vida, tá? Para que aquele ser que está sob a nossa tutela não venha a sofrer, a participar dos mesmos desafios, deslizes e dificuldades que a gente em algum momento teve que passar, tá? Se a gente pode de alguma maneira fazer com que os nossos entes queridos peguem atalhos, cortem caminhos tortuosos, difíceis, né? Para que eles possam ficar de uma maneira melhor, mais tranquila, serena, mais confortável, assim a gente deve fazer. Mas sempre respeitando o livre-arbítrio, tá? Até certo ponto, como a gente disse aqui. Tudo é uma linha muito tênue do bom senso, do deixar para lá, do se impor. Então, assim, né? Sempre com muito carinho, de forma muito cristã, pensemos em tudo isso e, mais uma vez, entendamos que a gente está junto das pessoas que estão próximas de nós para auxiliarem elas nesse processo e não impor aquilo que a gente acha melhor para elas, tá? Às vezes demora anos, décadas para a gente entender isso, até mesmo com pessoas que estão muito próximas de nós, tá? Marido, esposa, filhos, pai, mãe, entendeu? Irmãos, mas uma hora a gente entende, tá? Às vezes pelo amor, às vezes pela dor, tá? Cabe a nós aí tomar os devidos atalhos, os devidos caminhos. Irmão Gilberto, passa a palavra para você, meu amigo. Essa condição que você falou de amadurecimento, nessa condição é uma coisa muito importante que nós deveríamos refletir. Porém, nós, na condições de filhos, infelizmente ou felizmente, a gente tarda um pouco para entender o que os nossos pais dizem, né? Eu demorei 30 e poucos anos aí para entender um pouquinho o que o pai e a mãe falavam, né? Principalmente o pai. E aí são os momentos em que nós vamos nos refletindo, a gente vai buscando informações, a gente vai trazendo à tona o que a gente está aprendendo, né? E vai fazendo o nosso amadurecimento ficar cada vez mais florido. Mas isso tudo, como o Leandro falou no início, Deus ele cria a matéria, cria o espírito, N, N espíritos, né? Ou determinado espírito, vamos falar determinado espírito, ele vive um determinado tempo e o outro já viveu muito tempo já na sua vida espiritual. Porém, esse que viveu pouco, ele fez escolhas certas, assertivas, e ele já trouxe um certo amadurecimento já com essas escolhas bem tomadas diante desse outro irmão que já viveu muito e muito tempo e só vem dando cabeçada. Nós não podemos dizer que ele está errado, ele apenas ainda não fez as escolhas as quais eles deveriam ter sido feitas. Não aceitou o perdão, não pediu, não fez as escolhas certas, não fez algo de gratidão ou não fez uma coisa boa ao seu próximo. Então, nós não podemos julgar, nós não sabemos o que ele vem vivenciando, o que ele vivenciou, o que ele passou. Então, nós não podemos julgar. E temos, como o Leandro disse, se nós pudermos orientar, se nós pudermos direcionarmos, ou até mesmo tirar a venda escura desse irmão, vamos fazer. É claro que esses outros irmãos, seja eles quem forem, eles também têm o seu livre-arbítrio, eles têm o seu poder de escolha. Então nós temos que ser bem, ter um tato aí um pouquinho aguçado nesse quesito. Nós, como voltando a dizer o que o Leandro falou, nós não podemos fazer eles engolirem goela abaixo o que nós achamos que é melhor para ele. Se eles têm que entender ainda mais uma reencarnação, mais uma década, mais 2 anos, mais uma semana, mais um puxão de orelha, vamos deixar eles aprenderem da melhor maneira possível. Porque o pai, ele é inteligente ao extremo, ele sabe a necessidade de cada um de nós. E tanto é
que ele deixa o seu filho chegar ao fundo do poço para que ele possa reconhecer o seu estado, estender a mão e pedir ajuda. Essa é a minha reflexão de hoje. Amém. Alguém gostaria, pessoal, de falar sobre esse tema? Aqui a gente poderia abrir leques para conversar, né? Tem a questão do... Quando a gente fala de escravidão afetiva, né? A gente tem também pessoas que são extremamente é, possessivas a ponto de não deixar que o seu companheiro ou companheira faça escolhas que seriam extremamente saudáveis para sua vida, por exemplo, tá? Tem gente que é tão ciumento a ponto de não querer que de repente o homem ou a mulher vá procurar uma igreja, uma religião, alguma coisa assim, não quer que saia de casa porque tem medo que vai encontrar outra pessoa. Então, assim, tem umas neuras aí gigantescas nesse sentido, tá? Tem gente que pega pesado quando a gente fala nesse assunto de escravidão afetiva, tá? Mas aí, como eu disse, seria um leque aí que poderia ser aberto e fica pra gente refletir, tá? Fica o título para nós, tá? De escravidão afetiva, de... Como estava aqui marcado? Eu perdi a página aqui agora, deixa eu pegar. Eu vou achar aqui depois para tirar uma fotinha pra gente. Mas enfim, achei. Leviandade afetiva. Achei a parte. Deixa eu guardar aqui para não perder. Vou tirar uma foto depois. Então, tratemos com carinho quem está próximo de nós e deixamos que o livre-arbítrio seja, né, aplicado, mas sempre que possível, que a gente vê que alguma situação pode ser melhor, a gente pode sim dar um conselho, não, mais uma vez usando a expressão, colocando goela abaixo, certo? E vamos para frente, que atrás vem gente, certo? Alguém gostaria de falar, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, ninguém quer me estrangular afetivamente aqui, Gilbertinho, pra gente poder dar continuidade nos nossos estudos, tá vendo? O pessoal já tá agindo de forma cristã, vamos lá. Ó, vamos lá então, compartilhando aqui. Deixa eu voltar aqui, muito bem. Aqui. Chegou? Sim, senhor. Muito bem. Pessoal, estamos então no nosso Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, certo? Falamos aí sobre a capacidade dos espíritos em penetrar, em ler, em atuar nos nossos pensamentos, nas nossas vidas como um todo, tá? Nos nossos atos, etc. Ok? Ah, estamos agora na questão 464, tá? Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês dão um break, tá? Levanta a mãozinha. Tá com um tomate aqui no aplicativo. Mentira, não tem tomate. Se tivesse, poderia jogar. Porque a gente para, conversa e vai mais devagar aqui nas nossas reflexões, tá certo? Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Discernir. Palavrinha difícil, né? Discernir. Bom, se o pensamento é bom ou ruim, tá? Se o espírito é bom ou ruim, basta você ver o pensamento, tá? E mesmo assim a gente ainda tem que refletir bastante a respeito, porque pode ser que num primeiro momento a gente acredite que seja algo bom, mas que é um algo bom que vai estar te levando para uma situação delicada, complicada depois, ok? Então sempre refletir. Pessoal, a gente fala, né, que é sempre importante pensar, que é sempre importante refletir, e tem hora que assim é um clichê tão presente que no final das contas a gente acaba não fazendo. No final das contas, tem muita gente que não pensa no que fala, que não pensa antes de fazer. E é onde a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, ok? É tão clichê e é tão clichê que ele acaba não sendo aplicado na sua melhor das intenções aí, tá? Então é importante a gente pensar a respeito disso, ok?
E aqui a gente vai ter um leque grande de coisa pra gente conversar. Vou deixar aqui a 465 pro nosso irmão Gilberto e depois a gente bate mais um papo. Pode continuar aí, irmão. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Com o objetivo de fazer o homem sofrerem com eles. Uma dessas intuições tem aquelas situações onde o médium é intuído a trazer certos aconselhamentos às pessoas. Então, como eu dito nessa questão anterior, nós temos que filtrar, nós temos que tatear o que é que está sendo dito. Porque muitas das vezes eles fazem a gente passar vergonha para a gente, faz a gente sucumbir, né, das nossas missões, no intuito da gente nos amadurecer e a gente tirar isso daí como lição, né, e amadurecer, porque a intenção é só fazer a gente sofrer, é só a gente ficar para baixo, né, fazer com que eles se sobressaiam, né, e tipo assim, fazendo a gente ficar mal e eles se enaltecidos. Ah, eu enganei ele, eu fiz ele passar vergonha, eu induzi ele a tomar determinada decisão errada, né? Então, para eles, eles estão sendo vangloriados, eles estão se sentindo a última bolacha do pacote. Só que depois tem aquela passagem da Bíblia, né? Quem é exaltado será humilhado, e quem é humilhado será exaltado, né? Então, tem essa situação também. E tem uma outra questãozinha, que aí é a questão A, né, da 465, e ele fala o seguinte: e isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas agem assim pela inveja, que sentem em ver aqueles que são mais felizes. Ou seja, diminui o sofrimento deles? Não, não. Só que a inveja deles, por eles verem que nós estamos felizes, que nós estamos alegres, que nós temos condições de passar algo de bom para outrem, é, isso os incomoda, porque eles gostariam de ser igual a nós. Só que em alguma situação da vida deles, eles não deixaram que isso viesse à tona na vida deles, fazendo com que eles ficassem nessa situação obscura, nessa situação mais escura da vida deles, se assim eu posso dizer, onde eles tiveram a sua escolha em ficar naquela situação. Porém, eles podem, num piscar de olhos, abrir mão de tudo isso que está fazendo e fazer juntamente a nós. Fazer juntamente o que nós estamos fazendo, sendo felizes, levando algo a alguém, ou até na tomada de decisão, em acertos. Tá certo? Leandro? Perfeito, irmão. É isso daí mesmo. E tem uma outra característica também interessante que vai entrando aqui aos poucos no nosso tema, que tem a ver com a vingança, tá? Tem espíritos que querem se vingar. E esse se vingar, eles atuam, né? Através do pensamento, através de intuições, através de energias densas, para que as pessoas caiam em determinada situação e assim ela possa se igualar no sentimento que esse espírito, no caso sendo um obsessor maldoso, né, ele tá ali atuando, ok? Então, infelizmente, isso é muito presente na nossa atual condição evolutiva e espiritual, tá? Ah, Leandro, será que a gente está realmente nesse nível? Pessoal, quem nunca participou de uma situação onde alguém, de certa forma, te prejudicou e quando você ficou sabendo que alguma coisa de ruim aconteceu com aquela pessoa, né? A gente não, pelo menos não pensou. Aí, tá vendo? Bem feito, né? Aí, tá vendo? É a justiça divina que está agindo contra esse ser humano, tá? Aí a gente coloca o nosso sentimento de vingança, de missão cumprida, no sentido de ver o outro caindo, a gente coloca na providência divina, na lei de ação e reação. Lógico, a lei de ação e reação ela vai agir independente da nossa vontade ou não, independente dos nossos sentimentos vingativos ou não, mas precisa essa carga de energia, de sentimento, de satisfação é,
malévola, vamos dizer assim, por conta da queda de um irmão, de uma irmã? Fica pra gente refletir. Quem nunca, né? Quem nunca se comprou, se satisfez aí com uma queda em alguma situação de alguém, tá? Um exemplo clássico, tá? E aí eu quero ver quem foge dessa que eu vou soltar aqui agora, é quando a gente vê um assaltante, tá? Um criminoso que fez alguma coisa muito ruim e numa penitenciária, e numa casa de reclusão, tá? Quem não se satisfaz com isso, né? Quem não fica contente? Quem não tem um sentimento de justiça cumprida? Então, assim, é por essas e outras que a gente percebe o nível de evolução do ser humano no planeta Terra, ok? Fica essa reflexão para nós, tá? Se a gente acredita que a gente está num patamar elevado relacionado a sentimento, eu sou pacífico, eu não sinto vingança, eu sou extremamente tranquilão, né? Reflitamos sobre isso e sobre essas pequenas situações e exemplos para ver se realmente a gente está com essas questões superadas ou a gente ainda tem que trabalhar alguma coisinha dentro de cada um de nós. Tudo bem? 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vou grifar isso aqui. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito, tá? E só voltando aqui um pouquinho, pessoal, esse raciocínio que eu tive aí anteriormente da vingança, só para complementar, tá? Se aqui na Terra a gente muitas das vezes não podendo fazer nada por conta da justiça que recai sobre os nossos ombros, né? No sentido de eu não poder devolver de repente com a mesma moeda ou praticar o mal de forma direta a um irmão ou uma irmã, porque isso pode me recair um processo criminal e etc, tá? Imagina espiritualmente, onde nós estamos livres destas questões criminais, da justiça do homem, do papel ali, né, como um todo. Então, se eu tenho possibilidade de atuar no pensamento de uma pessoa que continua aqui encarnada, ou até mesmo de uma pessoa desencarnada, então você imagina até onde pode chegar esse nível de influenciação energética negativa, ok? Ponto. Agora eu volto aqui no nosso raciocínio atual. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atua influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo te desejes praticá-lo. Logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Olha só isso aqui. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal, tá? Mais uma vez a gente tem que dar permissão, a gente tem que convidar espíritos, sejam eles bons ou maus, para atuarem nas nossas vidas, certo? Deixa eu só grifar isso aqui que é importante. Opa. Aqui. E de novo. Realçar. Pronto. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo desse pendor, dessa intenção, desses pensamentos. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e que deixa senhor dos teus atos, tá? Aqui tem um complemento. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós, tá? Então aqui é aquela coisa, pessoal, é uma guerra constante do bem contra o mal.
É uma guerra constante de seres trevosos, obsessores, tentando desviar-nos dos nossos caminhos de evolução, para que a gente possa entrar para a turminha deles, para que a gente possa fazer parte do clã de espíritos inferiores que estão, de certa forma, bagunçando as estruturas do nosso planeta, certo? E aí na outra ponta nós temos os anjos, nós temos os arcanjos, nós temos os seres de luz que tentam a todo momento desviar o nosso foco, a nossa sintonia desses espíritos, dessas faixas de vibração densa, tá? E aqui mais uma vez a gente traz a importância da gente vibrar em frequências elevadas, superiores, para que a gente não dê brecha, para que a gente não abra portas e janelas da nossa alma, do nosso espírito, para que esses espíritos adentrem e atuem na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, que pode ser algo muito destrutivo, tá? Então, equilíbrio é a palavra, tá? Equilíbrio é a chave, essa busca constante de espiritualização do nosso ser é vital nesses dias que a gente tem vivido, tá? Nessa onda de materialismo que domina, que toma conta do planeta, se a gente não fizer algo para nadar contra essa correnteza, num efeito Piracema, a gente vai ficar para trás. A gente vai ser só mais um, muito provavelmente a ser levado para outros planetas onde a roda nem foi inventada ainda, tá? Deus, em toda a sua misericórdia, vai utilizar do nosso intelecto, da nossa capacidade motora, intelectual, de raciocínio e etc., para auxiliar em planetas que estão num estágio evolutivo muito primitivo, para que ali também aconteça a evolução, assim como foi com o nosso querido planeta Terra lá atrás, quando os exilados de Capela começaram a chegar, né, esses espíritos extremamente inteligentes, mas extremamente desmoralizados, que vieram para nos apoiar nesse processo também, assim como a gente vai auxiliar em outros processos, em outros projetos planetários. Ufa, falei demais. Irmão Gilberto, gostaria de falar? Se você falou demais, não sobrou nada para eu falar. Não, sempre tem, ué. Eita, nós. Pessoal, é isso que o Leandro pôs aí bem claro. E a questão aqui fala que por que Deus permite que esses espíritos nos estimulem a praticar o mal? É uma maneira, como o Leandro colocou, é uma maneira de nós sermos testados para ver se nós aprendemos em decorrência das lições passadas, em que nós fomos colocados à prova, nós passamos, então vai ser colocado de novo para ver se vai passar e bola para frente, tá certo? Então, não tem, porque se nós estamos vibrando, que nem o Leandro falou, quanto mais alto nós estamos vibrando, menos terá a condição desses irmãos menos esclarecidos ou menos trevosos chegarem até nós, a não ser que nós os convidamos a chegar até nós, ou seja, nós abaixemos a nossa vibração para que eles cheguem e dê as bordoadas na gente, tá certo? Que nos estimulem a esse caminho. Porque quando nós estamos vibrando em padrões vibratórios mais altos, é como o Leandro falou, nós vamos ter todas essas pleias de bons espíritos nos rodeando. Nós vamos estar imergidos nessa energia mais sutil. Então, é isso que nós vamos ter ao nosso redor, é isso que nós vamos estar exalando na nossa essência. O contrário é verdadeiro, que aqui na questão ele fala. Se nós estivermos exalando o mal, se nós estivermos praticando, não praticando, mas se nós estamos querendo praticar o mal, se nós estamos querendo triar esse caminho, seguir esse caminho, é isso que vai acontecer ao nosso redor. Vai ter os bons espíritos que vai estar sempre nos incentivando a fazer o mal, cada vez mais, chegando a uma situação que nós não temos como sair, é onde nós vamos chegar no final
do poço e, ah, meu pai, pelo amor de Deus, não aguento mais, reconheço minha situação e me ajuda, tá certo? Perfeito. Muito bom. Próxima questão. Pode fazer, meu irmão. O homem pode se libertar da influência dos espíritos que os arrastam para o mal? Sim, os espíritos inferiores apenas se ligam às pessoas que os chamam. Esse chamado vem pelo desejo que essas pessoas possuem em fazer o mal, ou pelos maus pensamentos que cultivam. Eu acabei respondendo sem querer É. a questão. Nossa, ele pode Então, fazer mais uma então, que isso aqui já não tem mais graça. eita, nós. Ficou esclarecido, pessoal? Eu acabei respondendo a questão. Ficou esclarecido? Ficou alguma dúvida? Por favor, aí, se ficou alguma dúvida, levanta a mãozinha aí perto do microfone vermelho aí, ou abre o áudio aí e pergunta. Senão eu vou para a próxima. Posso ir? Bora lá. Os espíritos que têm sua influência repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? O que você queria que eles fizessem? Quando não há mais nada a fazer, eles se retiram e abandonam aquele que não se deixou influenciar. Entretanto, aguardam um momento favorável para retornar, assim como o gato espreita o rato. Ou seja, a- na- no momento que nós estamos experienciando na Terra, a nossa existência ela é um alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Então, nós não. É assim que diz, né, Leandro? Nós não somos felizes, nós estamos felizes, né? É isso. Então, nesses estamos felizes é o momento em que nós estamos exalando aquelas coisas boas, aquelas boas vibrações. Porém, vai chegar um momento que nós vamos decair. Algum sentimento vai fazer com que nós caiamos. O rancor, o ódio, o orgulho, a vaidade, a inveja, vai fazer Uma com que a gente. angústia, né? Uma coisa. Isso, obrigado. E vai fazer com que nós caiamos. E aí é onde esses espíritos que se afastaram de nós, né? Que, vou deixar dar uma trégua para ele. Eles vão deixar a gente, né? E naquele momento exato onde nós pisamos num tomate ali, que nós escorregamos e caímos no chão ali, é onde eles vêm, aproveitam a oportunidade e começa a batalha em nós. E começa a sugar, começa a emanar más vibrações, maus pensamentos, enfim, começa a trazer todas essas coisas ruins. Porém, o momento da gente elevar o pensamento de novo, eles saem da, da, da cena, né? E nós vamos experienciar novamente. Como o nosso irmão Chico falava, né? Tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam, tá certo? Então vamos lembrar sempre disso, que nós estamos bem, mas isso vai passar e vai vir uma coisa ruim. Só que isso daí é um momento de aprendizado que também vai passar. E nós vamos alcançar e vamos ansiar, claro, sempre, um estado melhor e um estado feliz para a gente. Legal. E isso caracteriza a nossa condição planetária, né, pessoal? Que é um planeta de provas e expiações, né? Passando aí para um processo de regeneração. Então é isso, tá? Essa felicidade, né? Esse estado emocional que a gente sempre gostaria de estar vivendo, vibrando, nem sempre ele vai estar nessa plenitude. Né? Tem dias que a gente vai estar angustiado, triste, que bate uma depresinha, não é? E é onde que a espiritualidade inferior aproveita essas brechas para poder atuar, tá? Agora vocês imaginam o nível de vigilância de espíritos com um compromisso maior com a espiritualidade, tá? E aí a gente poderia até colocar médiums, trabalhadores de casas espíritas, espiritualistas e etc., que também tem esse compromisso da mediunidade por trás de toda essa bagagem, tá? Existem muitos espíritos de organizações trevosas, vamos assim dizer, que eles ficam se revezando
até encontrar um momento, uma brecha de determinado espírito onde eles possam estar atuando e baixando ali a vibração daquele espírito, baixando a energia e, e aí gerando resultados dos mais diversos possíveis, tá? Então existem equipes que ficam se revezando, tá? De tocaia à espreita, prontos ali para qualquer brecha para poder atuar, tá? E aí muita coisa pode acontecer, tá? Isso falando aí em caracteres mais normais, tá? Em pessoas normais como eu, como você que está aí do outro lado, é, esse abaixar de vibração pode gerar dores de cabeça, pode gerar déficit de atenção, pode gerar quadros depressivos, pode gerar anemias, tá? Aí já chegando um pouquinho mais aí nos impactos do corpo físico, tá? Porque esse desgaste energético, esse drenar energia desses espíritos para conosco pode chegar aí a um déficit de vitaminas, de minerais, etc. do nosso organismo, tá? Então, mais uma vez, isso é seríssimo, ok? Quando a gente fala dos vampiros astrais aí, a coisa é séria, tem que tomar muito cuidado e não ficar nessas faixas de vibração densas, tá? Como nosso irmão Gilberto bem colocou, tem momentos sim que a gente baixa a vibração, que a gente deixa a peteca cair, tá? Mas deixou a peteca cair, rapidamente, assim que possível, orações, pedidos a Deus, a espiritualidade amiga, água fluida, evangelho, conversa com pessoas de bem, com pessoas que vão te enaltecer as suas vibrações, são extremamente importantes para sair desse quadro de recaídas vibratórias o mais breve possível, certo? Muito bem. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, o ego, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Bom, que lição essa aqui, né? Orai e vigiai, mais uma vez, nunca é demais, tá? Evangelho nunca é demais. Estar conectado com pessoas que buscam o mesmo que você nunca é demais. Vídeos, áudios, podcasts, tá? Tudo que for voltado à espiritualidade, tudo que for voltado a práticas cristãs, tudo que for voltado ao bem, à verdade e ao amor, nunca são demais, tá? Essas recomendações a gente tem que trazer muito próximas de nós para que a gente possa viver de maneira mais tranquila, mais serena e sofrer um pouquinho menos. Como a gente percebeu até agora, a influenciação existe. Como numa das primeiras perguntas desse nosso capítulo, onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, e a espiritualidade responde: não só vos influenciam, como praticamente ela vos dirige. Ela, a espiritualidade, vos dirige, tá? Vos dirige os pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, que são reflexo do nosso pensar, certo? Irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, Leandro. É difícil, pessoal, é difícil a gente manter esse nível elevado aqui que a gente está tentando trazer à tona. Por que que é difícil? Porque por trás de todo esse palco, nós temos um planeta extremamente, se eu posso assim dizer, fragilizado. Tá? Um planeta fragilizado pelo excesso de materialismo que vem reinando sobre a sua
superfície, tá? Relacionamentos cada vez mais superficiais, cada vez mais digitais, cada vez menos é, energéticos no sentido daquele calor humano. Então, muita coisa acontecendo, a gente tem que se virar nos 30 para poder manter um padrão razoável energético vibratório para não ficar caindo em processos depressivos, em neuras que todos nós temos, no medo do futuro, no medo de como esse planeta vai estar daqui 15, 20 anos, no medo de nós, pais aí de primeira viagem, que estão aí com os seus pequenos, né? Medo de como a gente vai deixar esse planeta para que eles possam dar continuidade. Então, assim, medos em cima de medos, angústias, esse sentimento de vazio que toma conta. Então, assim, são pratos e pratos. Sabe aquela coisa daquele malabares de prato que a gente fica ali com aquelas varetinhas equilibrando pratos, tá? Imagina você sendo um malabares e você tendo na sua frente dezenas de pratos que você tem que deixar girando, tá? É óbvio que momento ou outro um prato vai cair no chão e vai parar de girar. Mas enquanto um estiver girando, a gente tem que ir lá e levantar aquele que caiu e colocar ele para girar novamente, tá? E assim a gente tem que deixar o espetáculo terminar. A gente tem que deixar a apresentação finalizar com a maior quantidade de pratos possível girando conforme tem que girar. Certo, irmão Gilberto? Porque a perseverança, em cima disso que você está falando, a perseverança e a fé em Deus, ela não deve ser deixada em de escanteio nessa circunstância dessas influências. Nós temos que acreditar que o Pai está presente juntamente conosco. Como eu disse, que o nosso irmão Chico comentava, isso daí vai passar. Isso daí não vai perdurar na nossa vida. Isso vai passar. E nós estaremos saindo dessa e indo para uma melhor. Deixando esses irmãos que estão tentando nos afligir, que estão tentando nos colocar para baixo, estão tentando nos deixar numa situação menos favorável, né? E, e buscar a fé em Deus, ou como o Leandro disse, né? Através de orações, de situações que está sempre nos colocando para cima, sempre nos elevando. Então, isso é uma situação que faz a gente neutralizar e fazer com que essas influências sejam sanadas. É isso aí, turminha. Vamos fazer mais uma aqui, 470. Quer fazer, irmão? Vamos lá. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal, colocando à prova a nossa firme vontade de fazer o bem, recebem isso como missão e, se estão cumprindo com uma missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria e assim sofre as consequências. Deus pode permitir que o espírito mau assim proceda para experimentar os homens, mas nunca lhes ordena tal procedimento. Caberá sempre aos encarnados repelir esse assédio. Observação: Jesus disse: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11. Então, essa observação aqui, ela diz tudo, né? É necessário que passamos momentos de sofrimento. É necessário que passemos situações turbulentas, mas Deus não ordena que esses irmãos ou nós façamos o mal a alguém para que ele se eleve, para que ele saia daquela condição de marasmo ali, certo? Ele não ordena isso, mas como ele diz aqui, é necessário o escândalo, mas ai daquele quem fizer. É necessário com que eu cutuque para que o irmão saia daquela situação.
mas eu terei que prestar conta desse cutucar, dessa situação de menosprezar, de fazer o mal àquele irmão. Então, eu vou ter as consequências de ter feito mal a esse semelhante. Posso fazer Entendeu? uma observação, irmão? Deve. Aqui é muito importante a gente discernir, salientar, separar duas situações, pessoal. Uma coisa é a gente entender aqui que Deus não dá diretamente uma ordem de caráter maligno, de caráter inferior, para que alguém cumpra, como uma missão, como uma tarefa, tá? A gente não vê, por exemplo, num planejamento reencarnatório, ninguém falar que está indo para um novo planejamento para fazer maldade para ninguém, tá? Pelo menos não nas vias aí de ministérios de reencarnação, de lugares, de locais, de equipes espirituais que são responsáveis por esses processos dentro da seara do bem, ok? Mas em contrapartida, nós temos espíritos que atuam mediante comando de entidades, entre aspas, mais poderosas do que elas, tá? As legiões de espíritos e etc, certo? Então, uma coisa é a gente não receber diretamente como uma missão vinda de Deus praticar o mal. Outra coisa é a gente se aliar a entidades, a egrégoras, né, que são conjuntos de energias criadas por determinado grupo de espíritos, por determinadas sociedades, e dentro dessas egrégoras, desses conjuntos energéticos ali, a gente agir amando de alguém, certo? Então é bom deixar isso bem claro, bem distinto, porque quando fala aqui em cima que a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal, essa missão pode ser dada de praticar o mal, mas não vinda de Deus, não vindo de uma espiritualidade superior que coordena esses processos reencarnatórios, esses processos de mentoria, vamos assim dizer, onde são designados mentores e mentoras espirituais para estar atuando de forma positiva na vida de alguém. Entende a diferença? Então, uma coisa é a gente se aliar a sociedades energéticas de espíritos, e outra coisa é a gente entender que Deus não criou isso de forma natural, que esse mal não é natural que aconteça. Ele acontece por conta da má utilização do livre-arbítrio do homem, certo, irmão? Não, Leandro. Pessoal, alguém gostaria de comentar? Vou cancelar aqui o nosso compartilhamento, voltar aqui na minha telinha. Muito bem. Pessoal, fala com a gente, abre o áudio aí. Exponham suas dores, os seus pensamentos, as suas angústias, compartilha com a gente. Quer puxar nossa orelha? Fiquem à vontade também. A minha orelha é pequenininha, se conseguir pegar, tá bom. Mas tá aí. E espero que vocês estejam gostando, tá? Acho que daqui 2 semanas o Fabinho vai ter a próxima aula, Gilbertinho. Acho que é isso, né? Se não me falha a memória, é. Então, daqui 2 semanas nós teremos aquela aula com o assunto aí voltado às leis herméticas, às leis universais, com o nosso irmão Fábio, tá? Que vem aí trazendo materiais muito interessantes. Ele vem trabalhando aí as suas aulinhas, colocando slides, criando imagens para vocês, tudo com muito amor, com muito carinho, exclusivo aqui para nós no nosso grupo de estudos, certo? E espero que vocês estejam gostando aí desses dois modelos de estudos que a gente vem fazendo. Nosso livro dos espíritos, né, nosso clássico, e as nossas aulas aí complementares de outros assuntos que virão também depois desse que o nosso irmão Fábio está trazendo. Outros assuntos complementares virão para nos auxiliar nesse processo de entendimento da espiritualidade. Irmã Beth levantou a mãozinha, pode falar, querida irmã. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Ó, Divertido. só uma dúvida. Por exemplo, esses espíritos que estão aí para nos induzir a praticar o mal, que diz que tem missão, que fica
trabalhando aí o negativo e tentando boicotar, vamos supor, a nossa caminhada. Aham. Eles podem, em determinado momento, serem obrigados também a uma reencarnação compulsória? Ou eles vão ficar vagando até eles tomarem consciência do mal que estão fazendo e sair dessa situação? Pode sim. É, E por isso, muitas das vezes, muitos espíritos acabam se aliando a determinadas entidades do submundo, das trevas, etc., que têm conhecimento de prolongar o tempo de permanência na espiritualidade, nos abismos, nas trevas, etc. Tá? A gente tem que entender que nós temos seres extremamente inteligentes atuando nos dois polos de existência, no polo superior e no polo inferior, tá? Então, tem seres que conseguem, para vocês terem noção, plasmar novos perispíritos conforme aqueles que eles estão, entre aspas, vestindo, vai perdendo a sua força, tá? Então, conforme ele vai se desintegrando, ele vai perdendo as propriedades do perispírito, do seu corpo astral. É como se ele tivesse, tem até obras que retratam isso, tá, pessoal? É como se ele tivesse um guarda-roupa com vários perispíritos ali pendurados, organizados, e ele consegue se utilizar desses perispíritos e assim permanecer na espiritualidade. Então, alguns seres acabam se aliando a essas entidades para poder ter esse conhecimento, para poder permanecer, tá? Outras situações também acontecem de caravanas que são formadas, tá? De operações, como aquelas operações policiais, né? A Operação Pente Fino, a Operação, né, Melzinho na Chupeta e etc. Várias operações de policiamento astral são feitas para poder recambiar espíritos que se encontram em regiões inferiores para poder colocá-los novamente no processo de reencarnação compulsória, tá? Então esses espíritos são varridos, né? São saneados dessa espiritualidade inferior, são levados para tratamento e assim eles podem, em determinado momento oportuno, reencarnar, tá? E assim que muitas das vezes acaba acontecendo muitas situações que para nós aqui são complicadas, como por exemplo abortos, tá? Espontâneos que acontecem, abortos naturais, onde espíritos não conseguem permanecer muito tempo conectados a embriões maternos, tá? Porque às vezes eles estão tão é, inferiorizados que eles chegam a perder a capacidade de moldar uma aparência humana, um perispírito humano. E é necessário esse choque é, junto de um embrião materno físico para poder reestruturar a sua forma humana, tá? É como você pegar uma forma de bolo que foi furada, tá? Imagina lá, queimou o fundo de uma assadeira, tá? Ela furou. Aí você vai em algum lugar e você solda essa assadeira de bolo, tá? E ela fica boa de novo para você poder colocar algo ali dentro para ter aquela forma que você deseja, tá? Espiritualmente falando, a gente muitas das vezes perde essa forma. Essa forma precisa ser reestruturada para que a gente possa novamente tomar a aparência humana de um espírito humano, humanoide, né? Ah, então, muita coisa acontece, irmã. Fica difícil da gente dizer aqui, mas muita coisa acontece. Tem a reencarnação compulsória, tem essas caravanas que fazem essas varreduras, e tem irmãos que simplesmente não querem reencarnar, que permanecem nas regiões mais é, trevosas possíveis para que essas caravanas não cheguem, para que eles possam ter domínio sobre a utilização de perispíritos, etc. Tá? Isso que você acabou de falar agora é o choque anímico, né? É isso. Isso, é. Da mesma forma que um médium, que um obsessor precisa tomar um choque anímico numa casa espírita para determinadas necessidades, tá? Quando a gente fala de forma perispiritual, também isso acontece, é necessário esse choque anímico aí. Choque anímico é esse contato de um ser desencarnado, tá? Numa dimensão mais sutil, junto de uma dimensão mais densa, mais carnal, como a nossa aqui física do planeta Terra.
Certo? Mais alguma Ok. coisa? Não. Belezinha. Muito bom, pessoal. Então vamos chegando aqui ao nosso encerramento. Tá? Mais uma vez a gente agradece aí imensamente a presença de vocês, viu, pessoal? Sem vocês esse trabalho não funciona, tá? Poderia sim ficar gravado, né? Mas a energia que a gente recebe é o combustível que faz toda a diferença para que as nossas reflexões possam vir, para que as intuições cheguem, para que a espiritualidade possa trabalhar em cada um de nós e o nosso estudo fluir de uma maneira bem tranquila, bem fluida mesmo, né? Então é isso, deixo as palavras finais para o nosso irmão Gilberto e assim a gente vai encerrando então os nossos estudos. Só complementando o que você disse, Leandro, quando se tivéssemos, gravamos eu e você somente, claro, tem os bons espíritos que estão juntamente conosco, só que também a energia de todos vocês faz com que não é somente duas, mas foram 14 pessoas, 13 pessoas aí que se esteve junto nessa aula de hoje, né? Então são 13 luz que esteve brilhando. Se não, se fosse gravada somente eu e o Leandro, seria somente duas. Não estou tirando a parte espiritual juntamente conosco, tá? Não estou tirando mesmo, mas fisicamente. Então isso faz com que aquece ainda mais essa união nossa, por mais que nós estejamos nas nossas casas, mas nós estamos interligados por essa telinha e de forma mental, ligando cada um de nós nesse mesmo bate-papo, tá certo? Então isso faz com que essa união eleve uma energia maior e fazendo com que nós tenhamos menos influência. Claro que nós teremos, mas é menos influência que nós temos e que sofremos para que isso não aconteça. Claro que vai vir, mas é menos, certo? Mais uma vez, sendo redundante, mas agradecendo a todos vocês aí a oportunidade de estar juntamente conosco e vamos agradecer por mais esse dia, a Deus Pai Todo-Poderoso, né, por essa oportunidade e também pelos bons espíritos que estiveram juntamente conosco, vieram trazer as boas instruções, os bons esclarecimentos, certo? E também não podemos esquecer também de agradecer aos espíritos menos esclarecidos, que eles também tiveram aqui participando juntamente conosco, através das aulas, das classes de estudo que foram dadas oportunidades a eles de estarem juntamente conosco e aprendendo um pouquinho do que nós temos para dividir juntamente, tá certo? O meu muito obrigado a todos vocês e para encerrar esse estudo maravilhoso dessa noite, vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E damos por encerrado os estudos dessa noite. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima semana. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, turminha. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.